Olá, eu sou o professor Gustavo Batista. E eu, professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá! Bom, hoje a gente vai retomar o assunto de classificações temáticas, né? Episódio de número 143, classificações temáticas, com um foco em inteligência artificial. Então, vamos falar um pouquinho de machine learning e deep learning, né? Tentar contextualizar para vocês como funcionam esses métodos empregados no nosso contexto, né, de imagem de satélite. E, como sempre, aqui do meu lado, o querido professor Gustavo Batista. E aí, professor, como é que você está? Tudo tranquilo? Estou ótimo. Felicíssimo, porque eu não sei se você sabe, mas hoje a gente está gravando o 30º episódio com você à frente da bancada. Olha só, caraca. Ou seja, se a gente estivesse fazendo a nossa estrutura anterior, que eram de temporada, né? As temporadas de 30 em 30, você estaria completando sua primeira temporada nesse episódio. Você começou dia 7 de março de 2022, no episódio 113, o que foi notícia no sensoriamento remoto e na área espacial em fevereiro. Ou seja, você hoje está iniciando o seu 30º episódio do nosso podcast. Isso que muito loucura. Me orgulha, né? Dizer que ele é nosso, é seu, é meu e é de todo mundo que nos ouve, mas Exatamente. Ele é nosso podcast. Cara, então, para mim, é uma alegria muito grande. Eu estou pensando nisso desde a semana passada, quando eu fiz o upload do vídeo e das questões da primeira parte, sobre classificações temáticas. Aí eu fui olhar e falei, nossa, olha só. Já chegou. Próximo, Gustavo completa uma temporada. Agora as nossas temporadas são de 50 episódios, mas até, né, a temporada, começar a temporada 4 era de 30 em 30. Né? Na quarta temporada é que a gente resolveu ampliar e vai até os 150. Como passa rápido, né? Muito Caramba. Legal, né? Muito Rumo legal. ao muito 400 aí. Não, isso com certeza, isso com certeza. Vida longa ao fascinante mundo do sensoriamento remoto. Exatamente. Mas eu não podia deixar, primeiro, que você começasse o episódio e de ressaltar essa questão, que para mim é motivo de muita alegria, né? Ver você aqui, depois de 30 episódios, dominando, né, essa bancada, levando com maestria esse trabalho semanal que exige dedicação, exige responsabilidade, né? Pesquisa, antes de tudo, mas principalmente dedicação e responsabilidade. E isso muito me alegra, Gustavo. Parabéns pelo seu 30º episódio do Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Isso como membro efetivo, porque você já tinha participado, você já tinha feito convidado outras... que mais vezes tinha vindo. Eu acho que eram umas 6 ou 7 vezes, 6 ou 7 episódios. Ou seja, já era figurinha carimbada, né? Já era figurinha dourada do álbum da Copa. Mas agora, 30 episódios, cara, passa rápido. Que legal, né? cara. Eu fico muito feliz com isso. Realmente eu não fazia ideia. Eu nem fazia ideia assim. E como passou rápido. Sei lá, eu achei que era tipo assim. Porque como é um por semana. Né? Pois é, e assim, é um por semana, aí a gente fica, não, até chegar nos 20, nos 30 vai demorar. E já chegou, assim. Mas é muito legal, eu tô gostando muito e essa questão de você colocar esse ritmo, né, de pesquisa, de dedicação, de cronograma mesmo, está sendo muito importante para mim, porque eu estou aprendendo coisa nova, né? Então a gente está sempre em contato com não só a parte acadêmica, mas também de notícias mesmo, né, do que acontece nesse mundo. A gente está sempre em contato. A gente está sempre em contato com tudo que é de mais recente e em alguns outros temas eu volto em algo que eu já estudei e dou uma revisada e tal. Isso é muito legal, porque mantém a gente sempre com a cabeça fresca, né? Eu estou achando muito, muito bacana. Maravilha, maravilha. Fico muito feliz. Eu tinha certeza que você não sabia disso. Então, Desligado. por isso que eu fiz
essa surpresa aqui para você. Eu acho que tem que ser por aí. A gente comemorar. Toda conquista deve ser comemorada. Sim, sim, sempre. Sim. Né? Sim. Vamos lá, vamos falar sobre classificações temáticas. A gente vai utilizar a apresentação do PDI com Python. Na semana passada, para quem assistiu o videocast, viu a estrutura do PDI-SL, né? A parte teórica, ela meio que se superpõe, só que aqui a gente já está também expandindo, porque em nenhum dos dois cursos a gente chega em Deep Learning, a gente vai até Machine Learning. Né? É uma expectativa da gente caminhar nesse sentido, mas é algo bastante importante para a gente traçar essa estratégia. Sim, dentro da nossa... Diga. Assim, ainda não está dentro da estrutura do PDI com Python, mas temos projetos, né, em confecção aí para inserção desse tipo de conteúdo, e é importante a gente entender, né, que existe essa possibilidade, essa potencialidade, e que não é a mesma coisa do machine learning e tal, inclusive em termos de implementação, né, não é a mesma coisa, não funciona da mesma forma, e às vezes isso gera uma dificuldade, né, nas pessoas, porque a gente está tão... O profissional de geotecnologias, ele está bem treinado, né, bem acostumado com o machine learning mesmo. Mesmo que você coloque esses algoritmos mais recentes, né, Random Forest, por exemplo, mas a gente já está um pouco acostumado com isso. Agora, quando entra o Deep Learning, parece realmente uma coisa bem misteriosa e tal, e a gente vai ver que Deep Learning e Machine Learning são filhos, né, da mesma mãe aí, e o Deep Learning é uma derivação, né, um aprofundamento, para a gente utilizar a palavra o Deep aí, em um tipo específico, né, de abordagem que a gente usa no Machine Learning também. Exato. Só para explicar, aqui aparece o meu nome, né, na segunda aula, que é a aula de classificação supervisionada, nesse módulo 7, porque a gente fez uma divisão no PDI com Python, que eu apresentaria a parte teórica e o Gustavo apresentaria a parte prática. Isso a gente está revendo para os próximos cursos, e aí já fica a dica, porque a gente está lançando agora em outubro os sistemas sensores, e em novembro a gente lança PDI com Python e PDI SL, as novas turmas, mas em janeiro a gente já deve ter novidade aí com, pelo menos nós estamos prevendo para o próximo ano, 2 novos cursos para a gente completar a nossa estratégia de ensino de sensoriamento remoto, né, para que as pessoas tenham todas as possibilidades, ou boa parte delas, né, nesse contexto. Sim. Muito exatamente. Bem. Isso. Então, aqui por isso que aparece, né, para quem está nos ouvindo, no slide aparece o meu nome, apesar de que sempre a estrutura é professor Gustavo Batista e professor Gustavo Ferreira, porém, aqui é em função da parte teórica que normalmente eu ensino no PDI com Python, e o Gustavo faz a parte prática, né, da criação dos códigos. Aliás, para quem não conhece o PDI com Python, a gente constrói o código passo a passo, né, Gustavo? Entra no Google Colab e com isso vai conduzindo o processo, ou seja, não tem o script pronto, até tem, mas a gente não entrega o script para ser rodado. Ele vai sendo construído, e o porquê de cada célula, de cada código, enfim. Né? Isso. No final ele fica pronto, e aí você pode usar da maneira que você quiser. Mas a ideia inicial é que façamos o negócio todo mundo junto. Né? Então, eu vou fazendo, explicando, a gente para. Se tiver algum erro também, o que tem, tá? É muito comum. Acontece algum erro, a gente busca a solução desse erro, e eu explico, né, o porquê que esse erro aconteceu, tá? Porque é muito comum de acontecer, principalmente, assim, não é uma crítica, né, a quem faz isso, a quem tem esse tipo de abordagem, mas quem ministra alguns cursos dessa área de programação tende a colocar o negócio todo pronto. E aí, quando o estudante vai... ele vai modificar alguma coisa ali, seja o conjunto de dados de entrada, enfim,
aquilo começa a gerar alguns erros, né, em cascata, e aí o estudante fica meio perdido, porque se você passa aquilo como se fosse um laboratório onde está tudo bonitinho, tudo certinho, isso não reflete o mundo real, né? No mundo real é erro todo dia e você tem que lidar com esses erros, assim. Todo mundo, em todos os níveis de senioridade, o cara que programa que é júnior, pleno e sênior, ele vai ter contato, né, se deparar com erros todos os dias. Então é importante a gente saber lidar com isso também. Exato. Bom, aqui só para a gente retomar, nós discutimos na semana passada que o processo de classificação é um processo de, a partir de uma classe espectral, você definir uma classe informacional. Então, você tem um conjunto de bandas, para cada banda você tem um conjunto de pixels, e você tem números digitais associados a esses pixels que representam normalmente o fluxo radiante refletido, né, pela superfície, e isso é convertido para um número digital, e à medida em que você vai transformar isso numa classe informacional, você vai buscar padrões homólogos. Então, aqui nós teríamos a possibilidade, numa cena hipotética, né, de classificar as áreas de água, de agricultura e de rochas. E a gente pode fazer, como a gente salientou, nós mostramos no episódio passado, 5 abordagens diferentes de categorização dos processos de classificação, porém, os mais usuais são as classificações não supervisionadas ou clusterização e a classificação supervisionada, em que você tem uma interferência do analista, ou seja, ele cria umas amostras de treinamento ou regiões de interesse que ele indica quais são os pixels correspondentes à água, à agricultura e rochas, no exemplo que a gente está ilustrando, e pede ao sistema sensor que, por meio de um algoritmo, encontre os pixels que correspondem a esse tipo de comportamento. Uma coisa que é importante, quando a gente está fazendo análise da classificação, e para você que ouviu, né, ou está ouvindo o podcast em áudio, você tem a oportunidade de assistir em vídeo, tanto no Spotify como no nosso canal no YouTube, Prof. Gustavo Baptista. Por que isso? Porque a gente tem ilustrado, como a gente tem hoje a possibilidade do videocast, a gente tem ilustrado com os slides, com o material, né, visual, para que o indivíduo possa perceber isso melhor. É claro que a gente vai explicando como se a gente estivesse gravando apenas o áudio, que é a base do podcast, né? Mas, se você quiser ver também, você tem essa oportunidade nessas duas plataformas, tanto no YouTube como no Spotify. Você tem aqui um conjunto com 4 bandas. Vamos pensar em 4 bandas multispectrais. Um sistema, por exemplo, como o Cibers 4A, em que você tem uma banda 1 que corresponde à região do azul, uma banda 2 à região do verde, a 3 à região do vermelho, a 4 a do NIR. Suponha que seja isso. E você vai avaliando cada um dos pixels em cada uma das bandas. Quando você chega, por exemplo, num determinado pixel, seja lá o primeiro pixel do canto superior esquerdo ou o último pixel do canto inferior direito da sua imagem, você chega, por exemplo, e descobre que esse pixel, por exemplo, ele tem na banda 1 um valor digital 67, hipotético, tá? Depois, na banda 2, 54, na banda 3, 21, na banda 4, 37. E aí você criou padrões de classes por meio das suas análises, das suas amostras de treinamento. Então, você foi lá e marcou na sua imagem que você teria área urbana, água e floresta, as 3 classes que você está buscando. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a média, né, ou uma análise, nesse caso, que seria um valor médio, dos números digitais para banda 1, banda 2, banda 3 e banda 4.
Então, o que ele faz? Quando ele avalia, por exemplo, a área urbana, ele vai comparar o pixel com a amostra de treinamento ou com a região de interesse. Então, ele vê, por exemplo, na banda 1, o valor era 67. A minha amostra de área urbana é 111. Na banda 2, 54. Na minha amostra, 99. São valores distintos, muito distantes. Na banda 3, 21. Na minha amostra de área urbana, 78. Na banda 4, 37. Na minha amostra de área urbana, 09. Então, ele é completamente diferente da área urbana. Então, ele despreza essa classe. Ele não considera essa classe. Depois ele vai para a água. O meu pixel tem na banda 1, 67, na 2, 54, na 3, 21, na 4, 37. A água tem na banda 1, 12, na 2, 11, na 3, 19 e na banda 4, 22. É tudo diferente também, ele descarta a água. Aí ele vai analisar a amostra de floresta. Na banda 1, o meu pixel é 67, na amostra é 62, está próximo. Na banda 2, o meu pixel é 54, na minha amostra é 50, está próximo. Na banda 3 é 21, na amostra é 22, quase igual. E na banda 4 é 37, na minha amostra é 35. Os 4 critérios, os 4 valores médios para a floresta se encaixam com o meu pixel. Então ele vai e classifica esse pixel como floresta, e não como área urbana e não como água. Não sei se ficou claro para você, mas é uma comparação, pixel a pixel, banda a banda, entre a minha imagem, o pixel da minha imagem, e os pixels que compõem a minha região de treinamento. Essa comparação é feita por meio de um algoritmo. Pois bem, quando a gente fala de áreas de treinamento, a gente está buscando padrões homólogos, né? Então, a gente está buscando determinados alvos que a gente conhece, então água, agricultura, campo, floresta, área urbana, solo exposto, você conhece, você seleciona umas amostras e aí o seu classificador vai ser treinado para buscar no restante da cena aquela informação. Vamos começar falando sobre Random Forest, né, que é... nós vamos separar o nosso episódio hoje, vamos falar primeiro sobre os algoritmos de Machine Learning e depois nós vamos falar de Deep Learning, certo? Então vamos começar com o Random Forest, né, que seria em português floresta aleatória. Ele é um algoritmo de aprendizagem de máquina, considerado flexível, supervisionado, fácil de usar e que tem excelentes resultados, tá? Mesmo sem o ajuste dos hiperparâmetros, por exemplo, poder preditivo, velocidade do modelo. O Random Forest, né, ele cria essa floresta aleatória a partir de uma combinação de árvores de decisão. Uma árvore de decisão, né, você tem lá um determinado parâmetro e você tem critérios para decidir se você vai para um lado ou se você vai para outro. Se você atende o parâmetro, você vai para um lado, se você não atende, você vai para outro, enfim. E a ideia é que você tenha várias árvores de decisão e, com isso, você tenha depois a possibilidade da predição. Prof, por favor. Só você colocou ali a parte do bagging, né? Que esses termos são importantes para a gente pesquisar referências, né? Existem, inclusive, Random Forest, dentro do contexto de sensoramento remoto, é um dos mais bem-sucedidos assim das últimas décadas, né? Eu colocaria Random Forest, SVM, KNN. São os 3 que a gente vai abordar hoje, né? Exatamente, justamente por isso, porque eles são bastante utilizados e têm muito sucesso. E, inclusive, existem papers tratando de revisão de literatura de Random Forest só para sensoramento remoto, né, que são muito importantes. E aí, você colocou o que é o Ensemble, né, que é muito importante vocês entenderem isso. Não existe o Ensemble Learning, que é esse modo de você aprender, que é agregar vários classificadores mais fracos para fazer um grande classificador forte. No caso, agregar várias árvores de decisão
para fazer o Random Forest. Então, Exato. esse é o Ensemble Learning, né? Existem outras técnicas também com outros algoritmos. E o bagging, né, que é como se fosse essa agregação de votos, né? Cada floresta vai votar e ganha a classe que tiver a maioria dos votos. Esse é o bagging. E a maneira com que ele ordena, né, na verdade, ele faz um rearranjo dos dados de maneira aleatória e com repetição. Então ele coleta, ele pega as suas amostras ali e brinca com elas, né, pega de maneira aleatória e com repetição para gerar, para fazer a etapa de treinamento, né? E esse método, ele tem um nome na estatística que chama bootstrap. Bootstrap, né? E então essas 3 palavrinhas são muito importantes para a gente entender, né? Ou pesquisar lá na fonte, né, nos caras que fizeram o método, fazer essa pesquisa nos papers. Então, bootstrapping, que é a maneira com que ele rearranja os nossos dados, com amostras aleatórias com repetição, o ensemble, né, que é essa técnica de agrupar vários classificadores mais fracos para gerar um classificador mais forte, e o bagging, que é os votos em si, né, o somatório dos votos que cada árvore vai dar, dizendo, ó, esse pixel pertence àquela a essa classe. Aí a outra árvore vai falar, não, pertence àquela. E aquele que tiver mais vai ganhar. Ganhar, assim, vai ser assinalado, né? Exato, ou seja, vai ser atribuído o pixel àquela classe, né? Exato. Eu passei, né, de forma mais rápida, até porque eu hoje, conversando com um amigo que não é da área, ele virou para mim e disse, nossa, o seu trabalho na internet, no podcast, é muito nichado, é muito específico, né? Eu falei, relativamente sim, né? Ele disse, pois é, mas as pessoas que começam a ouvir o seu podcast e tal, eles entendem tudo que você está falando? E aí me levou a uma reflexão a respeito, é claro que a nossa audiência é uma audiência especializada, né? Mas a gente tem muito estudante de graduação e por isso eu meio que passei mais rápido para vir logo aqui para a questão da árvore de decisão, né? Justamente por essa reflexão, né? Para a gente não deixar as pessoas meio apavoradas com alguns termos, algumas questões, né? Com relação a isso. Bom, mas aqui é um exemplo de uma árvore de decisão, né, que é justamente, inclusive, de um trabalho de uma aluna minha de mestrado que estudou corte seletivo, né, desmatamento por corte seletivo em áreas indígenas na Amazônia. E esse aqui é só um dos exemplos, né? Ela tem determinados valores a partir da combinação de índices, né, para tomada de decisão. Então, se atende a classe ali, né, se atende sim, aí é classificado como água. Se não, vai para um outro fator. Se sim, é queimada. Se não, bifurca até chegar nas outras classes, né, cultivo, floresta, solo e cerrado. Então, é só para ilustrar essa tomada de decisão. Mas, como você bem salientou, né, são algoritmos extremamente poderosos. Inclusive, eu estava hoje assistindo, né, a gente está gravando na quarta-feira, vai ao ar na segunda, eu estava assistindo o evento sobre mineração do Map Biomas e ele mostrando justamente o porquê da opção por Deep Learning e não por Machine Learning, né? Apesar do Map Biomas uso e ocupação, o Map Biomas mais geral, utilizar o Random Forest como o algoritmo, né, de classificação. Bom, e os resultados são, como você disse, muito poderosos para o Random Forest, são muito interessantes, né? A gente, para a mesma cena, a gente, inclusive, já fez uma live utilizando o DZ-Saka, usando esses algoritmos a partir da biblioteca Scikit-Learn, né? Bom, suporte Vector Machines, né?
Bom, o suporte Vector Machine também, ele é um pouquinho mais antigo, né, do que o Random Forest, mas ele é bastante utilizado, claro, não só no contexto de censuramento remoto, mas a ideia, né, na verdade, a ideia de todo classificador é criar uma função que consiga separar as classes, né, que diga assim, por exemplo, uma reta. Então, quem está acima dessa reta é da classe X, quem está abaixo é da classe Y. Exato. E o SVM, ele cria o que a gente chama de hiperplano, né? Isso. Que, na verdade, está não é... representado numa figura Isso, que está no nosso videocast, né? Que seria um exatamente. hiperplano de separação ótima, em que você teria os vetores de suporte ali para separação de uma classe em relação à outra, né? Isso. E aí, esses vetores de suporte, eles são pixels da minha imagem que estão próximos de uma zona de amortecimento da reta, como se fosse um buffer. Então, essa reta de Isso. separação é como se eu fizesse um buffer nessa reta de separação, e quem está mais próximo desse buffer, dessa área de amortecimento, é que vai ser os meus vetores de suporte, né, que vão me auxiliar a dizer, não, esse cara pertence a essa classe e não aquela, porque ele está mais Exato. próximo do vetor suporte tal. Isso, é como se você tivesse uma tolerância, né? Você tem ali o hiperplano e você tem uma tolerância que te dá um limiar superior e inferior, e aí você tem esses pixels próximos a essa tolerância, te dando esse suporte a essa decisão, a essa tomada de decisão, certo? Isso, a ideia do buffer era isso, é a tolerância, né? É você ter Exato. E esse parâmetro, Exato. tolerância, ele pode ser, é um hiperparâmetro, né? Você diz antes de rodar a função. Um hiperparâmetro é tudo aquilo que você coloca antes de rodar de fato o classificador, né? Então você pode colocar essa tolerância e tal. Perfeito, perfeito. Eu gosto muito do resultado do suporte Vector Machines, tanto que no 10º ao vivo no YouTube que a gente fez, eu tinha gerado, né, a classificação por machine learning usando o DZ-Saka, e aí peguei a imagem SVM gerada para você rodar ela para rodar o Akatama, para fazer a análise de acurácia. Eu utilizei o resultado para análise de acurácia e a resposta foi muito, muito eficiente, né? Sim. Muito eficiente Não, mesmo. ele é maravilhoso, principalmente para dados assim de, vamos dizer, de média resolução, né? 30, 20 metros, né, de resolução Exato. espacial. Ele funciona muito bem. Tanto que na era de maior domínio do Landsat, isso, né, anos 90, anos 2000, você só tinha papers com suporte Vector Machines. É o que havia de mais elegante, né, naquele Isso. momento, né, em termos de classificação, com certeza. Bom, e aí a gente tem o KNN, né? O KNN ele é o Key Nearest Neighbor, né? Que é um vizinho mais próximo, né? E ele funciona seguindo uma sequência de etapas, né? Ou seja, ele recebe um dado não classificado, aí ele mede a distância, e aí você tem várias possibilidades de distância, né? Do novo dado com relação aos dados que já estão classificados. E, com isso, você busca, né, as menores distâncias, verifica a classe de cada um dos dados que tiveram a menor distância e conta a quantidade de cada classe que aparece. E aí você toma como resultado a classe que apareceu dentre os dados que tiveram as menores distâncias. Ele classifica um novo dado com a classe tomada como resultado da classificação. A gente tem aqui... Diga. Assim, a parte intuitiva, assim, é a mais fácil de entender, né? Ele é o mais, assim, ele é bem simples de entender. A tradução livre seria K vizinhos próximos, né? E esse Exato. K é exatamente o número de pixels conhecidos vizinhos que você vai ter dentro do seu espaço de atributos. A gente falou sobre o espaço de atributos no episódio passado. Então, eu tenho uma classe igual aqui a gente está com a figurinha, né? A classe estrelinha e a classe triângulo. E aí eu jogo um pixel novo ali para ser classificado.
né? Estrelinha e triângulo eu já conheço. E aí eu digo, eu quero que você calcule o KNN com parâmetro K, por exemplo, igual a 3. Aí ele vai pegar quais são os 3 que estão mais próximos desse pixel novo. Aí, por exemplo, tem dois triângulos e uma estrela. Significa o quê? Tem 2 triângulos, ou seja, tem mais triângulos do que estrela próxima. E aí ele classifica como triângulo. A decisão seria para triângulo, né? Isso, exatamente. Agora, se você amplia essa quantidade de pixels conhecidos, você pode mudar isso. Nessa mesma ideia, né, nós temos aqui o exemplo com 3, que deu 2 triângulos e uma estrela. Na tomada de decisão, esse pixel seria classificado como triângulo. Mas se você amplia, por exemplo, para 7 vizinhos, aí você já tem 4 estrelas e 3 triângulos, aí ele já vai classificar como sendo estrela. Até porque as distâncias são muito próximas, né? Mas é muito interessante a lógica de classificação e eu acho um algoritmo extremamente elegante, extremamente interessante de se trabalhar. E além de ser um algoritmo bastante simples, né? Quando a gente roda, é talvez o de menor tempo de execução em relação aos outros 2 que a gente abordou. Sim, sim. Ele tem essa simplicidade e ele é muito eficiente. E o hiperparâmetro mais importante, né, é o K. Então você pode ficar brincando com diversos Ks, né, Testando, né? Testando, fazendo o que a gente chama de tuning de hiperparâmetros ou otimização de hiperparâmetros. Você vai testando com diversos Ks e medindo a acurácia no treino, né? E aí você encontra um valor K onde a acurácia tem um valor tem um número satisfatório, né? Mas é muito bacana, é um algoritmo que dá para a gente extrair muito dele, inclusive ele é muito bom para essa parte didática, né? De ensino mesmo, da pessoa entender como funciona essa parte de machine learning. E o resultado dele é extremamente eficiente, né? A gente consegue separar muito bem. Aliás, os 3 são muito eficientes e eu teria assim a preferência, né, para a utilização dele, justamente pela velocidade, né, de execução e pela eficiência do resultado. Ele é muito interessante. Mas dos 3, o Support Vector Machines, acho que por ser mais antigo, né, e justamente por causa dessa questão de, durante muito tempo, ter sido abordado como sendo uma das soluções mais elegantes, eu tenho um carinho especial por ele, né? Ele é top demais, bom demais. Exato. Eu acho que os 3 aí é legal. Inclusive, você pode brincar com os 3. Qual dos 3 que gera a maior acurácia, né, do modelo? Exato, exato. E você tem os 3, tanto em interface gráfica como em Python, né, em bibliotecas de programação. No caso da interface gráfica, você precisa habilitar o complemento scikit-learn. Aliás, repetindo, no caso de interface gráfica, você vai habilitar o plugin DZ-Saka e você precisa instalar o scikit-learn para que você possa abrir essas possibilidades. O DZ-Saka, por default, ele tem o Gaussian Mixel Model, que a gente falou no episódio passado, mas para você acessar esses outros 3 algoritmos, você precisa instalar a biblioteca scikit-learn, o que não é complicado, porque no próprio plugin ele te dá os passos de como proceder, né, essa questão. E a própria biblioteca scikit-learn, que é um espetáculo, né, em termos de classificadores, né, Gustavo? Sim, é uma biblioteca Python, né, assim, largamente utilizada para ciência de dados, né, essa parte de inteligência artificial, e o que o Nicolas, né, Nicolas Karasiak, é uma coisa assim, né, que é o criador do DZ-Saka, o que ele fez foi pegar toda a potencialidade e funcionalidade dessa biblioteca Python e colocou ali uma casquinha de interface gráfica e jogou como um plugin no QGIS, né, e deu super certo. Super certo. Tem várias features que você pode habilitar, você pode tirar extrair junto com a classificação um mapa de confiança das classes, matriz de confusão, tudo bonitinho lá, só você habilitar as caixinhas corretas e ele já coloca. Você pode salvar esse modelo
Então, você treina o modelo e quer aplicar esse modelo já treinado em outros dados, em outro lugar. Você pode fazer isso também, sem problemas. Exato. É sempre interessante você usar uma quantidade um percentual das suas amostras para você treinar o modelo e, a partir daí, fazer a classificação a partir do modelo treinado, porque ele é o processo de aprendizagem de máquina. Isso, né? Geralmente é 70-30, né? Você deixa do seu conjunto de treino, ou seja, dos seus ROIs, ele vai selecionar 70% para treinar o algoritmo, e aí 30% ele deixa para lá, ele não, como fosse assim, ele não olha, né? E aí depois, quando você treinou, ele vai lá e avalia a acurácia com base nesses 30% que você não utilizou para treinar, né? E daí constrói a matriz de confusão. Exato. Bom, dando continuidade, vamos falar de as redes neurais, né? As redes neurais artificiais. Isso. Né? Aqui esse é o início, né, do Deep Learning. Então, se vocês forem ver qualquer material na internet, papers, vai tratar disso aqui, e que é um classificador também dentro de Machine Learning. Então, a gente, se eu não estou enganado, no Envy, né, que tem a ANN, Artificial Neural Network, que é uma rede neural. Já tem algum tempo que eu tenho trabalhado só com software livre, eu não me recordo se... Eu não cheguei a ver no Envy, mas sim, enfim. Mas assim, é um classificador comum, né? Então, inclusive, ele está presente lá no Scikit-Learn. E a ideia aqui para a gente começar a conversa, né, e chegar lá no Deep Learning, que é uma derivação, né, um aprofundamento em redes neurais, é que lá nos anos 40, né, esses dois carinhas aqui que tá no slide, que é o Warren McCulloch e o Walter, né, que seria Walter Pitts, né? Então o McCulloch ele era neurocientista e o Pitts trabalhava com lógica, né? Ele era matemático, né? Trabalhava com lógica. E a ideia era criar um modelo matemático, né? Lógico matemático, que simulasse, né? Entre bilhões de aspas aqui, o neurônio biológico, né? O neurônio do ser humano. Essa é a busca, né? Que está presente no cérebro, mas a gente sabe que é uma coisa assim absurda. O cérebro tem ordens de grandeza, mais complexidade do que qualquer rede neural profunda e do deep learning estado da arte que você for encontrar, tá? Então a gente ainda está muito longe disso. Mas a ideia dele era criar um modelo, ainda que simplificado, para esse tipo de operação, né? Para tentar emular ali o que acontece nos nossos neurônios, né? E a ideia foi tão simples, né, que eles mesmos ficaram até um pouquinho assustados, né, com os resultados, porque ele funcionava muito bem, né, para problemas que são linearmente separáveis, porque era o seguinte: você tinha uma entrada, né, que seria, por exemplo, aqui no nosso contexto, os pixels da nossa imagem, e todas essas entradas, elas passavam por uma camada, né, uma função de soma, né, e aí o somatório dessas entradas iriam para uma fase de ativação, assim como os nossos neurônios. Então você recebe ali, né, o pulso elétrico, e aí existe um mecanismo de ativação que vai dizer se esse pulso vai passar para o próximo neurônio ou não. Então para isso você coloca matematicamente uma função de ativação, que se esse input for muito fraco, você não ativa. Ele vira 0, por exemplo. E se ele for acima de um limiar, ele vai ser 1. Né? E aí toda essa agregação vai chegar lá no final com o output, né, que vai dizer se é determinada classe ou não. Geralmente, dentro do modelo neural, esse de 1940 e tantos aí, ele é bem simples e geralmente para problemas de classificação mais binários, né? Então, se é uma coisa ou se não é. Não tinha multiclasses ainda e tal. E na época
do McCulloch e Pitts, ainda não existia a noção que é o que ficou mais, vamos dizer assim, mais evidente no tema de redes neurais artificiais, que é o perceptron, né? Que o perceptron veio ali com o Frank Rosenblatt, em 1957, onde entre essa camada de input e neurônios, né? Entre input e neurônios, além de ter uma função de ativação, ele atribuiu pesos a cada, vamos dizer, a cada aresta, né? Se a gente pensar o input como um círculo e o neurônio como outro círculo, a gente tem que ter uma aresta, uma linha ligando esses caras, né? Então, sim, quando você conexão, coloca né? isso, quando você coloca pesos, né, atribui pesos, você tem um leque muito maior de criação de retas, né, de curvas, para separar as suas classes. Então você tem uma flexibilidade muito maior, não fica uma coisa rígida, um somatório simples, né? E aí começou-se a resolver bastante problemas e tal, e chegou até cogitar, né? Foi uma época quente da inteligência artificial, anos 50, anos 60, e para lá, acho que foi 1969, dois pesquisadores publicaram um livro só comentando sobre os calcanhares de Aquiles do Perceptron, né? Sim. E o maior deles ele resolve muito bem problemas de separação linear, mas nem todos os problemas da vida real, né, eles são linearmente separáveis. Linear, né? E aí como é que você faz? Linear. Pois é. E aí houve, desde essa, eu acho que foi 69, depois a gente pode bater o martelo, mas dessa época até os anos 80, houve o que muita gente chama de inverno da inteligência artificial. Então o pessoal deixou isso meio de lado, porque, como a gente acabou de falar, nem tudo na vida é resolvido com separação linear. Ele performava muito bem com separação linear, mas você não conseguia generalizar isso para todos os outros problemas, né, que a gente buscava resolver com inteligência artificial. E aqui vai um adendo que existem linhas de pesquisa até hoje que visam transformação de dados com o objetivo de colocar todo mundo dentro de um contexto linearmente separável, né? Então, a ideia desse pessoal é o seguinte: tudo bem, na realidade, nem todos os problemas são separáveis por uma reta, por uma curva, sem problemas. Mas se a gente transformar, rotacionar, transladar os eixos do espaço de atributos, reprojetar, enfim, eu consigo, né? Eu faço ali toda uma dinâmica para deixar esses caras que não eram separáveis linearmente separáveis. Isso aí é uma outra corrente, tá? Mas que é uma corrente de pesquisa que é vigente até hoje, assim, nesse sentido. Sim, mas não representa a realidade, né? Isso, acaba não representando. Você acaba transformando, você reduz a complexidade do teu modelo para algo mais simples para ter uma solução mais fácil, né? Exatamente. Tratar. E aí a ideia, enfim, é que tornar as coisas linearmente separáveis, né? E nos anos 80, com os trabalhos do Geoffrey Hinton, em 1986, voltou-se os olhos aí para as redes neurais, né? Que foi qual foi a ideia do Geoffrey? Bom, a partir do momento que eu adiciono mais camadas de neurônios, né? Porque antes nós tínhamos uma camada de entrada, né? Uma camada de neurônios e uma camada de saída. Simples assim. Agora, a partir do momento que eu adiciono mais camadas de neurônios, e aí isso pode tender a quase infinito, eu posso adicionar milhares de camadas de neurônios, eu consigo treinar os pesos, né? Então, por exemplo, se você tem N camada de neurônios, e cada camada tem 4 neurônios, vamos supor, você vai ter 4 pesos, né, por neurônio. E você multiplica isso por N, que é o número de camadas. E qual é a ideia? A ideia dessa rede com multicamadas, que foi chamada de Multilayer Perceptron, é treinar os pesos. Você vai treinar os pesos até chegar na sua função ótima. Que aí
independe de ser uma linha, uma curva, um círculo, ele consegue ajustar ao conjunto de dados. E aí você vai treinando isso várias vezes. Então você passa a rede neural todinha, camada de entrada, camada de neurônios, várias camadas, saída. E aí você volta. Porque lá no final você vai ter um delta entre o que você esperava que fosse a classificação e o que realmente é. E aí, o que você faz? Você faz a inversa dessa rede e vai recalculando os pesos e minimizando os erros. Né? E aí isso tem... Backpropagation, né? Exatamente. É o tal do backpropagation. Né? Você vai propagar esses erros com o intuito de ajustar os pesos, né? E como isso funciona, assim, matematicamente falando? Derivada. Tá? Tudo isso é derivada. Né? Então, o pessoal de cálculo 1 aí vai conseguir calcular na mão, inclusive, esse negócio. Então, você vai ajustando esses pesos até chegar nos pesos ótimos para cada camada de neurônio. E aí sim, a coisa começou a ganhar tração novamente. Porém, a gente tinha um agravante, que era não tinha hardware. Né? Você precisava de um hardware muito parrudo. E em 1986 você não tinha. Né? Exato. E aí a coisa aqui a gente colocou, né, no slide umas figuras do que representavam, né, qual era o tipo de modelagem. Então, a gente já conhece das aulinhas de biologia, os neurônios, né, são os dendritos, axônios e o terminal ali, né, o finalzinho dos axônios. E a ideia era emular isso por meio de funções matemáticas, né? Acho que pode ir para o outro ali. Muito doido, né? Muito doido. Você realmente tentar colocar como o cérebro humano funciona, né? Exatamente. E aqui a gente colocou uma figura representativa de uma rede simples, com uma camada apenas, né? Dois inputs e um output. Então a gente vê que o que acontece? Todo mundo é conectado, tá? A minha camada de neurônios aqui, ela tem 5 neurônios. Então, cada input, ele vai conectar com 5 neurônios. Tá? Então, eu vou ter 10 conexões e lá no final, todos esses neurônios vão conectar com a camada de saída. Tá? Convergem então, para a saída. Exatamente. Isso é o que a gente chama de fully connected, né? Totalmente conectado. Mas tínhamos apenas uma camada. Né? Uma coisa isso mais ainda simples, né? Isso, não é o multilayer perceptron, aquela coisa toda. Né? Acho que o multilayer perceptron ele foi, né, a grande sacada para o tema que a gente vai entrar agora, que é o tal do Deep Learning. Né? Então, nós usamos numa live, né, Gustavo? Nós fizemos uma classificação, e não me lembro em qual. Nós usamos MLP. Multilayer Perceptron. Multilayer Perceptron, mas eu não me lembro em qual foi a live que a gente estava usando. Eu acho que era de classificação de Machine Learning, e você propôs a gente usar o Multilayer Perceptron, né? A gente tinha colocado, acho que o KNN e Random Forest, não sei, e aí eu mostrei como que a gente faz rapidinho a Multilayer Perceptron, porque ela já está implementada na biblioteca Spectrum. Né? Sim. Então eu escrevi, sei lá, 2 linhas e a gente já saiu com esse resultado, né? Com esse resultado. E é muito legal, que é muito simples. Você simplesmente diz qual vai ser a arquitetura da rede, né? Quantas camadas eu tenho de entrada, quantas eu tenho. A gente chama de camadas escondidas, né? Quantas camadas eu tenho de neurônio. E aí ele já calcula tudo ali bonitinho para você por baixo dos panos, né? E isso foi o grande start, assim, né, para o tema Deep Learning, que surgiu, teve um boom mesmo lá por volta de 2006, 2007, 2008, que aí nós já tínhamos hardware, né, com o advento das placas de vídeo, que todo mundo utiliza para jogar, né, jogar e tal. Eu utilizo aqui para jogar também. E como são placas gráficas, ou seja, elas são muito íntimas do cálculo de matrizes. Né? O gráfico que você vê aqui na tela do computador nada mais é do que uma matriz. Né? E os núcleos da placa de vídeo, eles são especialistas em álgebra linear. E toda a base, né, a base de Deep Learning, Machine Learning, é
cálculo, álgebra linear e estatística. Então você consegue transpor essa operação para as ditas GPUs, né, as placas de vídeo, e aí você acelera absurdamente, porque enquanto o seu processador, né, o processador genérico mesmo, ele tem, sei lá, 6 núcleos, 12 núcleos, mas são núcleos generalistas, né, eles fazem vários tipos de operação. Uma placa de vídeo tem 2.000 núcleos, 3.000, 4.000, 5.000, e aí você pode colocar isso em cluster, várias placas de vídeo, enfim, vira uma loucura. Mas a ideia do Deep Learning é redes neurais com mais camadas. Então eu aprofundei, né, eu deixei a parte de neurônios mais profunda, porque eu adicionei mais e mais camadas de neurônios, tá? Então, a partir do momento que você adiciona essas camadas, o nosso post de identificar áreas de queimada com redes neurais é Deep Learning. Eu fiz uma rede que tinha... Eu fui descendo as camadas, acho que foi 32 neurônios, 16, 8 e 4. Eu fiz uma lógica assim. Então, eu tinha, né, 4 camadas de neurônios. Isso é Deep Learning. Né? Você inseriu profundidade nas camadas de neurônio. Só que a coisa começou a evoluir de uma maneira que você começa a trabalhar, e aqui principalmente para quem trabalha com imagem, né, seja de satélite, fotografia, enfim, qualquer coisa, que é adicionar camadas de convolução. Convolução, a gente já fez live, a gente já fez workshop, post sobre, por exemplo, filtros, né, filtros convolucionais. Então, eu vou passando na minha imagem uma pequena matriz, um kernel, né, um uma núcleo, pequena matriz, para ficar mais didático mesmo. Né? Uma pequena matriz que vai andar, né, literalmente. Ela vai ficar andando ali na minha matriz maior, na minha imagem, e extraindo, fazendo cálculos com base nos números dessa pequena matriz e naqueles que estão ali casados, né, que eles estão exatamente de frente para a minha imagem original. Né? Então, nós temos vários tipos de kernel, né, de pequenas matrizes que a gente vai passando. E qual é o intuito aqui dessas camadas de convolução? É extrair as features da imagem que são mais importantes para mim. Por exemplo, se eu tenho uma foto de cachorro, então o algoritmo ele vai entender o que é importante de eu destacar em termos de feature, características, de características no cachorro. O focinho, o olho, né, o formato do olho, enfim, a pata, formato da orelha, enfim, o formato da orelha, isso pelagem. tudo. Exatamente. A textura, tudo isso você extrai com base nas convoluções. Então você vai passando convoluções, né, para extrair o pessoal chama de um suco da informação, né, como se você estivesse espremendo a sua imagem, mas você só quer aquilo que realmente interessa. E aí lá no final você consegue classificar com base nessa extração de características, né? E outra camada que entra bastante na arquitetura de Deep Learning são as camadas de pooling, que elas funcionam bem parecido com as camadas de convolução, né? Que eu tenho, por exemplo, um kernel 2x2, né? Então é uma matriz com 4 elementos, e aí eu vou passando em 4 elementos, de 4 em 4 elementos dentro da minha imagem, e aí eu pego desses 4 elementos, eu quero só o valor máximo, que aí é uma camada de max pooling. E aí desses 4, ele vai extrair um único pixel, um único elemento, que é aquele que tem o maior número. E aí eu posso fazer isso para máximo, mínimo, média, mediana, desvio padrão, aí o céu é o limite. O céu é o limite. É uma outra forma de você extrair características, né, da imagem. E tudo isso, toda essa arquitetura, ela é especializada em receber uma estrutura de dados, que é o que a gente chama, né, o pessoal da matemática e da física chama de tensor. Aí lascou. Colocou matemática, física, pronto, ninguém vai saber mais. Gente, sabe o que é um tensor? Um tensor é um nome especializado para uma estrutura que a gente está muito acostumado, que é o vetor.
tá? Sim. Então, por exemplo, só que aqui tudo é tensor, e aí só muda o número de dimensões. Um escalar, que é um número, é um tensor de 0 dimensões. Um vetor é um tensor de uma dimensão. Uma matriz é um tensor de 2 dimensões. E o nosso cubo multiespectral, ele é um tensor com as dimensões das bandas. Então, se eu tenho 6 bandas, eu tenho um tensor de 6 dimensões. Ou seja, a gente sempre trabalhou com tensor, entendeu? Só mudou o nome, né? Só mudou o nome. Isso é que é interessante. Exato. E aí já aí gera uma certa repulsa nas pessoas, um certo medo, né? Tensor, eu não faço a menor ideia do que seja. Mas é isso, inclusive, os frameworks, né, que são ferramentas construídas dentro da linguagem, é quase uma linguagem dentro da linguagem. Né? Ela tem o jeito, não é uma biblioteca, ela é muito mais complexa e robusta do que uma biblioteca. Né? Ela tem o próprio jeito de chamar as funções e tal. Então, os frameworks, por exemplo, os mais utilizados hoje, são o PyTorch, que é do Facebook, né? Então, todas essas big techs que são amplamente envolvidas com inteligência artificial, elas tendem a construir os seus próprios frameworks. Né? Então, tem o PyTorch, que é do Facebook, e o TensorFlow, que é do Google. TensorFlow. Então, eles pegaram esse nome aí como marketing, que é o tensor. Então, é o tensor. O tensor ele vai fluir ao longo da rede. Né? E aí, é claro que, em termos de o que é legal, né, o que é divertido, além de, claro, você ter o resultado da classificação, segmentação, detecção de objetos, aqui você pode usar para várias finalidades. Né? Mas o que é divertido é você lidar com diferentes tipos de arquiteturas. Né? Você tem arquiteturas de redes que são bem distintas. E aí, cada uma vai servir a um propósito, cada uma vai te ajudar a entender melhor um tipo de dado. Tá? Então, por exemplo, uma aplicação que eu vejo muito na área da minha tese, né? Que existe um processo em radar que chama... Aliás, só um detalhe. O Gustavo está fazendo doutorado em Deep Learning para classificação de dados SAR. Né? Então, o Gustavo tem se debruçado nessa questão. Eu queria só lembrar, Gustavo, a gente fez ainda há pouco, alguns episódios atrás, sobre o Planetary Computer da Microsoft, que seria o Big Data e o Cloud Computing da Microsoft, e eles te permitem entrar nos frameworks TensorFlow e no PyTorch também. Exatamente. Né? Então, assim, tinha o Keras também, Keras com K, mas ele foi incorporado pelo TensorFlow, né? Então, as redes, né, o Deep Learning, ele serve a diversos propósitos, tá? Classificação, segmentação, detecção de objetos. Tem as redes que criam coisas fakes, né? Então você tem a deepfake, você tem redes que criam imagens de satélite fake. Ah, mas isso não é errado e tal. Mas pensa nós bem. Tivemos, inclusive, um episódio aqui falando sobre fake gel, usando toda essa discussão dos estudos, né, de detecção de falsificação de imagens de sensoriamento remoto, utilizando deep learning, né? É um jeito de você, né, aplicar as redes neurais. É claro que isso você pode utilizar de diversas maneiras, né, para fraudar alguma coisa, ou, por exemplo, para agregar no seu conjunto de dados, né, para fazer o seu modelo de classificação ficar mais robusto. Simples assim. E existe, por exemplo, outras aplicações. Tem um processamento em SAR, né, em radar, que chama Phase Unwrapping, que é o desdobramento de fase. Tá? É isso para o pessoal de interferometria, né, utiliza bastante desse processamento. E a abordagem clássica é utilizando algoritmos de menor custo. Né? O plugin no Snap que faz isso é o Snafu, ele é com algoritmos de menor custo. E eu tenho visto, né, vários papers utilizando deep learning, redes neurais, para fazer o desdobramento de fase, e com resultados maravilhosos. Então, assim, você tem várias aplicações, tá? E aí agora a gente traz em termos de slide aqui, né? Então, para o pessoal que tá ouvindo, seria muito interessante que vissem depois a apresentaçãozinha, que a gente traz algumas arquiteturas, né? E ver que, por exemplo, existe a possibilidade de você agregar diversas estruturas dentro de uma arquitetura, né? Então a gente traz
existe uma colinha, vamos supor assim, com vários tipos de arquiteturas de redes neurais e para o que elas são aplicadas, né? Isso é muito legal, a gente consegue entender como a arquitetura, qual é o desenho de redes adversárias, por exemplo, que são essas que criam fake gel, deepfake, enfim, então tem redes circulares, cara, tem para tudo quanto é gosto, né? E o legal é você ir colocando, agregando diferentes camadas, seja de convolução, de pooling. Por exemplo, você pode agregar uma camada de entropia e calcular a entropia dessa imagem e ir descendo aí a rede. Você pode calcular a matriz de co-ocorrência de níveis de cinza e aí extrair todos aqueles parâmetros, né? Segundo momento angular, correlação, aquela coisa toda, e colocar isso como uma detecção de feature na sua rede, né? Então tem um exemplo muito bacana que a gente traz no slide aqui, no próximo slide, que é uma arquitetura para detectar, para dizer se aquilo é um gatinho, se é um cachorrinho, se é um avião, se é, enfim, um carro, né? E é muito legal a maneira como funciona. Você tem o input, que é a imagem, e aí, se a imagem é colorida, você tem o input vezes 3, que é no canal R, no G e no B. Se é uma imagem de satélite multiespectral, você tem isso vezes o número da banda, né? O número de bandas, na verdade. E aí você tem uma camada que a gente chama de camada convolucional, né? Que é aí que vai ter essa questão de kernels, pooling, extração de atributos quaisquer, e lá no final você coloca um classificador de machine learning. Por exemplo, um multilayer perceptron, um random forest, um SVM. Você pode colocar lá no final. Então, depois que eu extraio todos esses atributos, eu vou lá e jogo esses atributos em um classificador. E aí ele vai me dizer se aquilo é um gato, se é um cachorro, taraná. E eu posso ter a lógica de backpropagation, né? Se lá no finalzinho eu tiver uma rede neural, um multilayer perceptron, eu posso ficar treinando isso várias vezes. A gente chama de gerações, né, ou épocas. Em Python é muito comum a gente ver esse parâmetro setado como epoch, né, como se fosse épocas. Então, quantas vezes você quer treinar o seu dado, quer ir e voltar na arquitetura da rede. Então, se você colocar 10, 20, 30 vezes, ele vai fazer isso. E aí, para cada vez dessa, eu vou ter uma métrica, né, de avaliação, acurácia, precision, recall, erro médio quadrático, enfim. E aí você pode ir acompanhando isso à medida que ele vai passando. A gente tem a acurácia subindo, né, até chegar no momento de convergência, onde ela não vai subir mais. Então é ali que você deve parar, né? E essa lógica, ela é largamente empregada hoje para classificação de imagem de satélite em geral, na maioria das vezes de alta resolução, tá? E aí eu vou dizer por quê. Por exemplo, no próximo slide tem uma arquitetura que está sendo muito utilizada agora para classificar as imagens de satélite, que é a UNet, né? Porque é o formato de U. Né? A arquitetura dessa rede ela tem esse formatinho que é como se fosse um U. Então eu vou diminuindo as dimensões do meu dado e depois vou aumentando, né? E essa lógica ela é muito implementada em dados de alta resolução, porque quando a gente treina o algoritmo, é comum treinarmos com base em patches, né? Pedaços. Então, se eu falo eu quero que ele classifique se é gatinho ou se é cachorrinho. Aí eu passo um monte de imagem que tem gatinho e um monte de imagem que tem cachorrinho. E aí eu falo, ó, essa aqui tem cachorro, essa aqui tem gato, essa aqui tem cachorro. E aí vou passando para ele. E ele vai aprendendo aquilo. Ou seja, não tem um pixel específico que ele vai olhar e falar, esse pixel é de cachorro. Ele olha o contexto. E como que isso se aplica, por exemplo, nas imagens de satélite? A gente passa um patch, aí nesse patch tem uma mata de galeria e um solo exposto. E aí eu faço uma máscara. Por exemplo, eu quero que ele treine a mata de galeria. Aí eu mascaro e deixo só a mata de galeria à mostra. E aí ele vai pegar esse patch só da mata de galeria e vai entender o que é a mata de galeria.
entendeu? Então, isso é muito aplicado, por exemplo, no reconhecimento de indivíduos arbóreos em imagens de altíssima resolução, né? Então, eu quero que ele classifica para mim coqueiro, uma palmeira específica, um IP, né? O IP a gente consegue identificar facilmente, né, com imagens de altíssima resolução, porque ele sempre se destaca pela cor, né? Claro, se ele tiver florido. Então, principalmente na época seca, né? Isso, na época de seca. E aí você passa essas características, esses patches, né? Então você pode ter milhares de patches. O ideal é que sejam em resoluções regulares, né? Quadrados. Então uma imagem, vamos supor, de 256 por 256 pixels, um quadradinho ali. E aí você vai alimentando essa rede, treinando. E aí depois, quando você entrar com dados novos, ele vai saber exatamente quem é quem. Isso é muito legal. Maravilha. O trabalho hoje, né, a palestra sobre o Mapbiomas mineração, né, o César da Solvd, inclusive, estava comentando que eles utilizam o UNet, né, e a ideia de usar o Deep Learning é justamente por causa das relações de vizinhança. Isso. Né? A busca não é domínio apenas do contexto. saber... Exato, você não saber apenas que aquilo é um solo exposto, mas você avaliar a relação com a vizinhança para entender o contexto e, com isso, separar melhor as áreas de mineração. Né? E aí, depois, ele mostrando como era a metodologia, eu me lembro que desde as primeiras discussões sobre essa linha que o Mapbiomas ia adotar, que era a questão da mineração e o garimpo, né? Eles iam trabalhar com a análise de Deep Learning justamente por causa disso. Né? E eu acho muito interessante a gente... quando surge uma questão nova, como é o caso do Deep Learning, que é uma coisa mais recente, após meu doutorado, né, o legal é a gente conviver com pessoas que estão estudando isso, que estão fazendo ciência de ponta, como é o caso do Gustavo, na tese de doutorado dele, porque aí a gente aprende horrores, né, dentro dessas questões. Né? Eu aprendo todos os dias, e ainda bem que tem coisas para aprender, que bom, né? Porque isso me mantém vivo, ativo, estudando todos os dias e aprendendo. E te agradeço imensamente, porque foi uma aula de altíssimo nível. De altíssimo nível. Eu que agradeço uma aula profunda, de aprendizagem profunda. Não tem como você falar sobre Deep Learning e não fazer nenhum trocadilho com deep, com profundo, não tem como. Ou seja, eu sou mais um idiota, né, dos que fazem esses trocadilhos. Eu faço direto. Então, galera, agora vocês vão ver com profundidade o que significa isso aqui. O aprendizado. Né? Você tem que encaixar isso em qualquer lugar, é muito bom, é muito bom. Estou mais tranquilo agora. Não, isso aí... Quem não faz isso aí, pô, é porque não tem amor no coração mais. Não, e não tem, como é que chama? Não tem senso de humor. Então, tem que fazer. Negócio complexo desse, você tem que fazer uma piadinha, né? Ah, sim, porque você mostrou de forma gráfica, né? Se for entrar no formalismo matemático, estatístico desse processo aí assim... Aí o trem fica feio, né? Lágrimas cairão, né? Assim, escorrem, né? Escorrem assim com facilidade. Sim, mas é muito interessante, porque eu espero, né, que desperta aí em algumas pessoas até mesmo essa vontade de ir lá no background mesmo, de entender como funciona. Não, beleza. Essa camada é assim, 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 assado. Tá, e o backpropagation lá? Como é que a gente faz? Pá, derivada. Eu não sei derivada. O que é isso? Então vai atrás. Você não precisa... Eu não estou falando aqui para fazer na mão, sabe? Regra da cadeia o lá. O algoritmo está fazendo, né? Exatamente. Isso é uma coisa, Gustavo, que eu faço há muitos anos, porque eu trabalhei durante muito tempo com o pessoal da geografia. Depois eu fui trabalhar com estudantes de ciências ambientais. E nos dois casos, a base matemática não é tão profunda. Já foi mais. Na minha época de graduação, a gente tinha uma base matemática maior. Mas depois, aos poucos, isso foi saindo, foi sendo tirado, né, do curso. E muitas vezes, se você entra com formalismo matemático, você cria
já de cara uma repulsa, né? Não vejo problema o cara abordar a questão dessa maneira. Mas a minha vivência como professor de sensoriamento remoto para cursos que não tinham muita base matemática foi sempre representar graficamente qual é a lógica do algoritmo. Sim. Né? É como, por exemplo, a gente estava ali falando, por isso que eu sugiro que as pessoas que estão ouvindo esse episódio que assistam também o videocast, porque é extremamente elucidativo. É claro que a gente tenta esmiuçar isso, explicando e falando, mas isso exige do ouvinte um nível de abstração muito grande, né? E muitas vezes o indivíduo se apropria com mais facilidade quando ele vê como é que o algoritmo funciona. Ele fala, legal, então é isso que ele faz. Se você entra com um formulário do processo todo, isso pode gerar uma trava, principalmente se o cara não tem base, né? Então, é algo que eu acho que é extremamente importante e facilita e inclui. A partir do momento que o cara inclui, aí ele percebe, legal, entendi qual é a lógica. Então, se aparecer, ele fala, então é isso que esse trechinho aqui está falando? É assim e tal, até para ele depois construir códigos e tal. Então, eu acho que é bem interessante essa abordagem, sabe? Sim, o podcast em si, eu acho que ele tem a função de abrir a porta, né? E aí a pessoa abriu a porta, ela vai caminhando ali, vai ter dificuldade, é normal, tá? Assim, não tem nenhuma área que não tenha, né? Mas é legal que desperte a curiosidade, né? Então, por exemplo, você estava falando de aprender coisa nova e tal, e cara, se você gosta dessa área, né? Tem interesse, inteligência artificial, tecnologia e tal, e gosta de estar sempre em contato com coisa nova, você está no lugar certo, porque deep learning, machine learning também, né? Mas inteligência artificial em geral tem coisa nova saindo toda hora, não é nem todo dia, é toda hora. Se você deixar o seu Web of Science ali ligado e buscando, todo dia você vai ter milhares de papers com coisas novas, né? Com testes novos, algoritmos novos, arquiteturas de rede totalmente diferentes, com resultados diferentes. Isso é muito legal, você conseguir... E o mais legal é você ler um negócio desse e conseguir entender o núcleo, entendeu? A essência do artigo, não ficar boiando assim e tal. Então isso é muito bom porque você consegue agregar no seu trabalho, né? Você consegue aplicar esse conhecimento no seu trabalho e você consegue, em uma outra instância, fazer com que a comunidade cresça também. Você pode propor algo novo, né? A partir daí. Você só propõe algo novo se você conhece minimamente o que já é conhecido, né? O que já é divulgado e disseminado. Então, você tem um leque de potencialidades muito grande com isso. Muito mesmo. Exato. Muito bom, muito bom. Muito feliz de ter você 30 episódios aqui com a gente. Né? E o 30 foi bem marcante, hein? Falar desse assunto. Não, e você praticamente dominou a conversa. Eu fiquei aqui observando e aprendendo, porque é esse o meu papel. Né? Eu cada vez... Aliás, quando a gente ensina, a gente aprende a beça. Né? Richard Feynman já dizia isso. Exato. Então, é muito legal. Uma possibilidade muito interessante. E é dentro dessa perspectiva que as nossas ideias estão surgindo. Ou seja, a gente trabalhar isso para que as pessoas comecem a se apropriar dessas questões, né, para que elas possam cada vez mais deslanchar. Então, é muito interessante essa forma. A gente estudar sempre, entender sempre, não ter receio de errar, não ter receio de não saber, né? Porque justamente porque não sabia que era possível, foi lá e fez. Foi lá e fez. Né? Então, eu acho que é por aí, sabe? Eu hoje participei de uma banca de doutorado sensacional com uma aluna nossa do PDI com Python, a Daniela Werneck. Defendeu sua tese de doutorado hoje, foi brilhante, brilhante. Ela, inclusive, falou do PDI com Python. Vou dar os parabéns para ela. E a Dani fez um trabalho assim, pensando de forma diferente. Com LCZ, né? Exato.
Exato, exato. Genial a ideia, genial. E interessante, porque quando eu estava na banca dela, só para a gente fechar o nosso episódio, eu estava comentando, eu tinha lido uma matéria que há 25 anos atrás a Apple fez uma campanha de marketing extremamente emblemática, porque eles precisavam, de alguma forma, inovar. E eles, há 25 anos atrás, criaram uma campanha que era Pense Diferente. Pense Diferente. E usavam vários ícones, né, do conhecimento humano, Einstein, o Martin Luther King, pessoas importantes em diversas áreas, né? E naquele momento, o Steve Jobs tinha dinheiro para rodar 3 meses a Apple toda. Ele tinha, né, um fluxo de caixa ali, um capital de giro para 3 meses. E foi uma sacada tão grande que transformou, né, essa estratégia de marketing, chamou a atenção, tanto que hoje a gente tem uma empresa que tem um diferencial e que gera, né, a diferença na vida das pessoas, porque eles pensam de forma diferente, né? É muito interessante você ver, por exemplo, pessoas que utilizam o Mac, né, principalmente o macOS, pela facilidade que ele tem de integração, de acesso às coisas, né? Então, desde o início, a interface gráfica ela vem no momento em que a gente trabalhava só com linha de comando. Sim. O Macintosh vem com essa ideia do pensar diferente. E foi o que eu falei para a Dani. Eu comecei com essa discussão hoje na banca dela, justamente porque ela pensa diferente, ela é uma arquiteta que está pensando em sensoriamento remoto, que vai para a programação, que faz a análise dos local zones, né, dos local climate zones, né, os LCZs, e traz uma classificação de imagens baseada em classificação pixel a pixel, com um nível de eficiência muito parecida com o de classificação orientada a objeto, com imagens de média resolução. É sensacional, sensacional. E é justamente por isso. E eu ainda falei sobre essa questão, né, de não saber que não podia, foi lá e fez, que é um dos episódios também aqui do podcast. E é justamente isso, né? A gente aprende o tempo todo. E ainda bem que tem coisas para a gente estudar, para a gente aprender. Né? Com certeza, tem muito. É isso aí, professor. Tem muita coisa ainda, né? Não é que eu ia falar assim, ainda bem que tem coisa para aprender e tem muita. Exato, exato. Professor Gustavo, muito obrigado pela aula. Foi de altíssimo nível, né? Aqui você está hoje quase como um entrevistado, né, no seu 30º episódio dentro do podcast, e eu aqui na posição de estudante aprendendo com você. Muito obrigado, foi sensacional. Eu quero depois pedir para o meu amigo que conversou comigo hoje para ele ouvir o episódio para ver o que ele entendeu. Vai ficar um pouquinho complicado, né? Mas a gente tenta aqui deixar a coisa menos complexa, assim, mas é um assunto complexo, não tem para onde correr, sabe? Não dá para explicar como passar pano, né? Não dá para explicar com maçã e laranja. Não dá. Tem que se esforçar, né? Tem que se esforçar. Isso é uma coisa, Gustavo, que eu acho que é importante. As pessoas precisam entender que aprendizagem é algo que requer esforço e que é doloroso. Exatamente. Não é uma aquisição assim, se fosse fácil, cara, era às 10 da noite em clima de boate, entendeu? Sim, todo mundo era gênio. Exato. E a sala de aula é um ambiente que exige ali esforço, dedicação, né, persistência, mas as pessoas saem do outro lado. Isso é muito legal. Sim, qualquer conteúdo que vocês forem consumir ou ver, ainda que seja só visualizar pela primeira vez, vai parecer complexo. E se alguém está falando que está fácil, está errado. Tá? Se alguém falar, não, isso é muito fácil, é muito simples, não é. Tá? Então tome cuidado, porque tudo tem o seu, vamos dizer assim, o primeiro contato, e geralmente é isso. É um pouco doloroso mesmo, mas é assim que a gente aprende.
senão você não aprende, né? Vai ficar Exato. só repetindo e fazendo, cometendo os mesmos erros, tá? Então a ideia não é passar facilidade nem nada para vocês, é mostrar a potencialidade e abrir essa portinha, e quem quiser que continue a caminhada, a gente vai estar aqui para dar todo o suporte, como sempre. Maravilha, maravilha. É isso aí, minha gente. Um grande abraço a todos, uma boa semana e até semana que vem com mais um episódio do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Gustavão, um grande abraço. É isso, um abraço, agradeço novamente aqui, né, o espaço, e que venham mais 30, 60, 90, 120 e por aí em diante, né? E Exato. muito feliz mesmo de ter completado esse ciclo, né, de episódios, e a cabeça fica cada vez mais fervendo aqui para colocar mais e mais conteúdos de ponta, né, não em termos só de qualidade, mas de assuntos que são discutidos mundo afora, né, para a gente não Exato. ficar numa bolha assim, e fazer com que as pessoas se interessem cada vez mais por geotecnologia, sensoramento remoto, geoprocessamento, né, e espero muito que seja de bom proveito aí para você, ouvinte. Uma boa semana Maravilha. e um abraço. Maravilha. Um grande abraço.